A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Deus abençoe o seu ministério. Quem vos fala é o pastor José Rogério e quero trabalhar um tema aqui para nós aprendermos junto da Sagrada Escritura. Vamos aprender aqui da Palavra de Deus, vamos aprender aqui acerca da cultura, conforme a Palavra de Deus nos orienta, mas eu quero trabalhar aqui sobre saudações, como é que se dá a saudação na igreja, a saudação entre os irmãos, a saudação no culto, a saudação inicial, aquela saudação receptiva. Temos também a saudação final, aquela saudação de despedida, que pode estar ocorrendo na liturgia, no culto, no ensinamento. Então, como é que se dá as saudações? Para isso, quero ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 20, verso 19 até o 21, que é a base do texto para o nosso estudo. Antes de começar aqui o meu estudo com vocês, aqui tratando aqui da Sagrada Escritura, quero lembrar você que está nos acompanhando, que você possa estar se inscrevendo aí no canal, possa deixar aí o seu like e, se possível for aí, deixar um comentário para que nós possamos aqui estar melhorando aqui o nosso estudo, estar melhorando aqui o nosso ensinamento e possamos aqui contribuir da melhor forma para a sua pessoa. Apesar que nós temos aqui os nossos projetos, temos os nossos propósitos, mas nada podemos fazer sem a ajuda de vocês, o público, o povo, em especial as pessoas aí crentes, cristãs, e aqueles que são amantes da palavra de Deus. Nós possamos aprender juntos a Sagrada Escritura e aquilo que a palavra possa nos orientar. Logicamente, eu quero aqui trabalhar dentro de uma teologia neutra, dentro aqui de um conceito neutro. Não vou puxar para lado nenhum. O meu propósito aqui é aprendermos aqui, de acordo com as disciplinas, aquilo que vai ser para a edificação da nossa vida, para a edificação da fé, para a ampliação do conhecimento da sua pessoa, da minha pessoa, e como nós podemos assim buscar um meio de estarmos conectados com Deus, com o Eterno, mas vivendo bem em sociedade. Muito bem, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu aqui João, e capítulo 20, verso 19 até o 21. E aí diz aqui a palavra de Deus para nós. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então nós aqui pegamos aqui como um texto base a leitura bíblica
que nos mostra aqui acerca do Jesus ressurreto, segundo aqui as Escrituras. Nos mostra que Jesus ressurreto se apresentou para os discípulos que estavam com as portas cerradas, as portas trancadas. E esses que estavam ali juntos, haviam se ajuntado nesta casa, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Então é importante nós vemos aqui que o próprio Cristo conferiu a sua saudação aos seus discípulos. Ele apresentou uma saudação pessoal. E aí que está aqui o nosso início aqui do nosso estudo, de que forma nós nos apresentamos pessoalmente para o mundo, para a igreja, entre os irmãos, como que é a nossa saudação. Jesus simplesmente disse: paz seja convosco. Mas nós, nos dias de hoje, nós estamos aí no século 21 e observamos como é que os irmãos se apresentam, as pessoas, como é que uns saudam os outros, e logicamente existe uma variação aqui nas saudações de membros, de pessoas que pertencem a esse sistema religioso, que pertence a algum grupo religioso, e estes vão se apresentar de acordo com a sua instituição religiosa. Muitos vão se apresentar de acordo com aquela denominação onde estes congregam e como eles ali foram ensinados. Então é a cultura daquelas pessoas, e isso nós precisamos entender. Então, muito importante este ponto, porque vai ser sempre variável. Quando a gente lê aqui a questão sobre essa questão, e eu tenho aqui o dicionário do movimento pentecostal, e aqui tem aqui um registro somente aí em função da Igreja Assembleia de Deus, porque essa aqui foi editada pela CPD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Logicamente, eu vou fazer uso aqui do texto, mas não vou, como eu disse, não faço defesa de denominação. Por mais que eu congregue na denominação, não acho interessante. O interessante é o aprendizado que nós possamos aqui extrair, porque a educação é extrair ali um conhecimento para nós aqui nos aperfeiçoarmos, para nós nos melhorar aqui a nossa relação, os nossos princípios comportamentais e de conduta perante a sociedade. Muito bem, se tratando disso aqui, é importante vermos aqui o seguinte: o costume do crente das Assembleias de Deus é saudar um ao outro dizendo: a paz do Senhor. Foi discutido na Convenção Geral, Seria aqui a CGADB, Convenção Geral. Que ano que foi isso? 1943. Aconteceu na Assembleia de Deus, em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Então, esta convenção estava aqui debatendo o que dentro aqui da saudação. Era um dos tópicos a serem tratados aqui na convenção de 1943. Então nós temos aqui que os convencionais debateram sobre que tipo de saudação que os crentes da Assembleia de Deus deveriam usar em todo
território nacional. Veja bem que isso aqui não é uma localização, não é simplesmente aqui um município, não é somente aqui um limite municipal, não é somente o limite, a extensão estatal, mas aqui está falando território nacional, que comporta todos os estados brasileiros. Então aqui está falando da nação brasileira, está falando aqui do Brasil. Então onde tiver um crente assembleiano, como é que se dá a saudação? Como é que essa pessoa se identifica sendo da instituição que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Então, o que acontece? Como é que se dá aqui em território nacional? A convenção não estabeleceu que a expressão preferida pelos obreiros se tornasse única e obrigatória entre os crentes assembleanos, mas a maioria preferiu a forma "a paz do Senhor", que se tornou uma marca assembleiana. Aqui se tornou aqui uma marca, um distintivo, aqui da Assembleia de Deus, tornou uma marca. Até mesmo o que nos mostra aqui, até mesmo uma expressão identificadora dos evangélicos como um todo no Brasil. Então, onde tiver uma igreja da Assembleia de Deus, qual que é o costume da saudação? A paz do Senhor. Mas não é única, não é única. Isso foi aqui discutido na convenção. Não é única, por mais que seja para todo o território essa identificação. Mas existem formas de se apresentar. Isso nós vamos trabalhar aqui com as escrituras, conforme está aqui registrado aqui nesse dicionário aqui do movimento pentecostal. Então nós temos aqui o seguinte, se tratando desta parte. Essa forma, me posicionar aqui melhor. Essa forma de saudação entre as Assembleias de Deus, cuja época e que região do país começou a ser praticada, são desconhecidas, não se sabe. Parece ter sido baseada nas passagens bíblicas que tratam sobre o envio dos 12 discípulos e dos 70 por Jesus. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E ali, se houver ali algum filho de paz ou da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Então, eles acreditam que a forma baseada de ter começado essa saudação, eles tiram por base as escrituras, mas não sabem em que época começou a questão aí da saudação entre os fiéis, entre os religiosos, que pertençam a um mesmo grupo cultural, conforme aí a sua religião. Mas eles colocam aqui, segundo o que está registrado nos evangelhos, que é Mateus capítulo 10, verso 12 e 13, e Lucas capítulo 10, verso 4, 5 e 6. Então, aqui fala aqui que Jesus envia os 12, mais os 70, e onde eles chegarem, ao adentrar a casa, a porta, as pessoas fazem a recepção, a hospitalidade, e ao adentrarem aquela residência, ao adentrarem naquela casa onde está aquela família, ali vão chegar e dizer assim: paz seja nesta casa,
paz seja com esta família, paz seja sobre este lar. E ali, se houver um filho da paz, que este possa ali receber. Caso contrário, fica em paz você. Não brigue, porque a questão aqui não é de debater se você recebeu ou não recebeu a paz, se o outro recebeu ou não recebeu a paz. A questão é que você possa fazer a sua saudação. Faça ali a sua saudação. Caso as pessoas não receberem ali, você não vai perder a sua paz. Isso que Jesus está dizendo, a paz voltará para você, quer dizer que você não vai perder a paz. Fique em paz você. Ok? Então, a pessoa que fica em paz. Então, isso aqui é importante para início do nosso pensamento. Mas eu quero abrir um trecho aqui, vamos abrir aspas aqui, que existe aí essa grande dificuldade dos irmãos, porque a maioria das pessoas, eu já observei a dificuldade que as pessoas têm dentro de uma apresentação educacional, dentro de uma apresentação pessoal, você chegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Você chega na escola bíblica dominical, você está numa escola, é uma escola bíblica. Então, como escola bíblica, você tem ali professores e alunos. Você está em sala de aula. Então, o que acontece? Você chega na sala de aula, normalmente você chegasse numa instituição pública ou privado, particular, que seja ali uma instituição de educação, de ensinamento, como que você chegaria naquela sala de aula, sendo que ali existe ali uma multiplicidade de pessoas dentro das suas etnias, dentro das suas culturas, dentro das suas religiões, que é uma diversidade de pessoas totalmente diferentes, com religiões diferentes. Como é que você vai se apresentar primeiramente? Primeiramente você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o período que você estiver, se é matutino, vespertino ou noturno, você vai se apresentar para os alunos, bom dia, classe, bom dia, alunos, ok? Mas, dentro de uma igreja, aí eu vejo a dificuldade, porque às vezes você chega numa sala de aula e você chega lá e fala assim, bom dia, alunos, certo? Você chega, bom dia, alunos, e paz do Senhor Jesus. O que muitos fazem? Amém. Aí você olha assim e fala, poxa vida, a gente chega com aquela empolgação, porque o professor ele chega já ele pode fazer essa dinâmica para ele se situar na sala de aula e se sentir mais à vontade, mas infelizmente não é assim. Então o que acontece? Muitos vão responder amém. Então, como aconteceu uma vez comigo, que eu cheguei na sala e eu criei este hábito. Então, chega na sala, eu falo bom dia aos alunos da EBD, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Logicamente, eu entendo, eu sempre cheguei falando a paz do Senhor na igreja, mas esse dia, e teve um dia específico que eu cheguei e falei assim, graça e paz do Senhor Jesus. Olha só, então, aí o que aconteceu? Um obreiro abençoado, lá tinha lá um pastor, que ele usou um tom mais forte, e enquanto a igreja respondeu amém, ele respondeu a paz do Senhor. Aí eu olhei bem para ele assim e falei, estou te entendendo não, que negócio é isso? Então a voz dele sobressaiu, mas eu parei e fiquei sério, porque a gente vê que a atitude da pessoa não foi uma atitude inteligente. Ao meu ponto de vista, faltou com respeito, faltou com ética, porque a paz do Senhor que ele deu foi de afrontação, querendo dizer assim, nós somos assembleanos, não temos esse costume, nós não temos esse costume. Para quem entende, sabe muito bem o que está sendo dito. Então eu olhei assim e falei, poxa vida, o que é isso? Só se você olhar no estado brasileiro, você vai perceber que dentro do regionalismo,
de região para região, Assembleia de Deus não se saúdam conforme está aqui nesse dicionário do movimento pentecostal, que foi algo registrado em convenção. Assembleia de Deus é variável, muda de lugar para lugar. Pode pegar aí Madureira, Missões, pode pegar aí Melquisedeque, pode pegar aí as igrejas, aí vocês vão ver que existe variação de São Paulo para Taubaté, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco. Então a gente olha que existe uma variação, mas eu quero pegar aqui, eu vou começar dizendo o seguinte: quando você encontra com as pessoas, também na rua, antes de eu entrar aqui na parte bíblica, você encontra com as pessoas, por exemplo, nas ruas ou no trabalho, isso acontece comigo, né? Como eu sou funcionário público, né? Sou servidor público do Estado, então eu tenho o pessoal que trabalha comigo lá da área da segurança. E lá tem várias pessoas de várias religiões. E todos eles sabem, desde quando eu estou lá trabalhando, então desde 2006, que nós trabalhamos no mesmo local, então as pessoas já sabem, me identificavam como crente já no processo seletivo. Então o que acontece? O pessoal chega, irmão, tem uns que falam assim, a paz, irmão, está na paz, a paz do Senhor. Tem uns que até falam a paz do Senhor. Tem outros, como tem pessoas da congregação cristã, a paz de Deus. Tem outros que são de outras denominações, como batista, presbiteriana. Então as pessoas chegam lá e falam assim, graça e paz. Outros fazem a paz e a graça. Outros chegam a paz de Cristo, né, como são os católicos. O que você vai responder? Eu respondo normalmente. Que a paz do Senhor seja contigo também, que a paz do Senhor. Responda a saudação. Então, logicamente, a gente se apresenta assim, mas eu procuro sempre no dia a dia dizer o bom dia, boa tarde, boa noite e vou fazer a conclusão da minha saudação com a paz do Senhor, somente entre que eu consigo me identificar como irmãos em Cristo. Então, isso é normal para mim. Agora, tem gente que acha que isso aí é uma dificuldade, é uma barreira, que não deveria existir, mas a gente precisava entender a questão da cultura. E isso, aqui no Brasil tem essa diversidade, você precisa entender a questão que a pessoa ela congrega em determinada denominação, determinada instituição. E isso é variável de acordo com a instituição que a pessoa ali está inserida. Ok? Então é importante aqui para nós. Então deixa eu entrar aqui com vocês nessa primeira parte, que é a questão aqui da saudação. Então, segundo aqui esse dicionário, a Convenção de 1943, ela vai se basear nas epístolas paulinas, principalmente estas. Então tem aí as cartas, né, as epístolas dos apóstolos, que vão ser como base de doutrina, de ensinamento, que deve se comportar. Lembrando você que Jesus Cristo, a gente não sabe como é que ele se saudava. Ele simplesmente falava para os discípulos, vai lá e saúda com a paz, somente deixai a paz lá naquela casa. Então, hoje nós entendemos, por exemplo, que em Israel lá se fala o hebraico, né? Então é shalom. É shalom. Existem pessoas que vai acrescentar algo a mais, Shalom Adonai, Shalom Hashem, e tem pessoas que vão querer fazer um acréscimo. Mas na época de Jesus falava o aramaico no dia a dia, era o corriqueiro, o cotidiano, o linguajar do povão é o aramaico. O hebraico, ele era usado onde? Como hoje ainda é usado, né? Hoje
até já nas ruas lá em Israel é normal. Mas na época de Jesus Cristo, o hebraico era usado nas sinagogas e nos templos, somente nas leituras da Torá, nas leituras ali da Sagrada Escritura, né, ali nos rolos, né, ali nos pergaminhos, e na oração, na meditação, na busca para com Deus. Então, que eles usavam o hebraico. Caso contrário, fora da sinagoga e do templo, fora, nas ruas, nas casas, no comércio, usava o aramaico. Então, a gente não sabe como que se dava. Mas aí tem aqui o ponto também que nós precisamos entender, é que a convenção vai se basear nas epístolas. E quando você vai para as epístolas, temos aqui Romanos capítulo 1, verso 7, por exemplo, aqui está aqui: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esta era aqui, você vê aqui a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui de novo, graça e paz. Então, essa graça e paz é para quem? Aí está dizendo aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só, aqui já está mostrando no versículo 2 de 1 Coríntios, dizendo que essa saudação que Paulo está conferindo à igreja em Corinto, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, não seja somente dada aos coríntios, mas a todos aqueles que invocam o nome do Senhor, a todos que são santificados no nome de Cristo, todos que são santos, por parte aí, chamados santos, porque são santificados em Jesus Cristo. Então, com todos os que em todo lugar invocam o nome, em todo lugar. Então, olha só, essa saudação aqui é universal. Outros vão fazer a saudação católica, porque a palavra católica é universal, é a saudação geral, universal. Ok? Então, é importante nós aqui nos situarmos aqui nesse prisma aqui, que é importante aqui para nós. Agora, deixa eu ler aqui em Gálatas capítulo 1, a saudação. Então, veja bem, é a saudação inicial, a saudação receptiva, meus queridos. Olha só como que é a palavra de Deus. Então, aqui fala aqui o apóstolo Paulo, agora aos Gálatas, aqui, ó. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí a saudação. Então, que está conferindo o quê? Graça e paz. Então, qual que é o problema, meu querido, de fazer essa saudação no início? Alguém chegar e falar assim, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se você chega, por exemplo, eu estou citando aqui o nome da Madureira, por exemplo, eles têm um costume do quê? Você chega lá e fala assim, a paz do Senhor Jesus. A igreja vai responder a paz do Senhor Jesus. Outras denominações da Assembleia de Deus vão responder o amém. Você chega, a paz do Senhor Jesus, vão responder o amém. E aí? Olha a variação. Então tem gente que tem essa dificuldade. Irmãos, a gente não pode. Isso aqui é uma saudação. Isso aqui não vai te tirar a liberdade de você cultuar, de você servir a Deus com alegria, de você poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso aqui não te atrapalha, não. E muito menos vai mudar aí o teu nivelamento de comunhão pelo Espírito, o teu nível espiritual. Você não vai esfriar, não vai ficar mais quente por causa disso, não. Só que é uma questão de cultura. E nós precisamos entender isso.
Ok? Então é importante pelo aprendizado da palavra, mas está aqui. Ok? Então é importante. Olha só em Efésios. Então, aos Efésios, né? Carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre Paulo vai estar mencionando aqui a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, é do Senhor Jesus Cristo. Então, temos Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. A graça e paz de ambos. Então, aqui que é conferida para os servos do Senhor. Agora vamos lá. Eu não vou falar das pastorais, das epístolas pastorais aqui do apóstolo Paulo, porque eu vou falar mais adiante com vocês aqui numa segunda parte. Mas nós temos aqui, por exemplo, a saudação de Tiago. Deixa eu ver aqui a saudação de Tiago. Saudação de Tiago. Como que ele faz aqui na sua epístola. Aí está aqui. Olha só que interessante. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Olha, interessante, né? Essa saudação aqui de Tiago. As 12 tribos, está falando aqui de todo Israel, mas está falando aqui da diáspora, da dispersão. Então, todos os judeus que estão esparramados pelo mundo. Essa epístola de Tiago é uma epístola universal. Então, a extensão aqui, ela não é somente local, como era de Paulo aos Coríntios, que era ali a cidade de Corinto. Não, aqui é qualquer local, qualquer região, qualquer país, qualquer nação onde tiver um judeu, um crente, né, a pessoa de Cristo Jesus, mas em especial aqui está falando as 12 tribos. Então é Israel. Essa carta está sendo direcionada a Israel. Ok? Mas está dizendo aqui saúde. Quando você lê Atos 15, lá fala lá sobre o concílio de Jerusalém, que foi um concílio que tinha lá judeus e gentios. Naquele concílio teve ali uma carta que foi enviada de Jerusalém para Antioquia. E quem estava encarregado de levar esta carta para Antioquia eram os apóstolos Barnabé e Paulo, mais ali os cooperadores, que eram ali profetas, mestres, Judas Barsabás e Silas. Então esses acompanharam Barnabé e Paulo e levaram a carta ali aos gentios em Antioquia, que tinha ali uma orientação ali conforme o concílio que ocorreu em Jerusalém, presidida por Tiago. Esse Tiago aqui que eu estou aqui fazendo menção aqui dessa epístola. E lá na saudação ela está dizendo lá, tinha lá a orientação e dizia lá o que? Saúde. Estava sendo oferecido, ou o que estava sendo ofertado. Agora você pensa bem, você encontra com alguém, bom dia, saúde para você, saúde para a tua família, saúde para o teu ministério, saúde. Olha, que saudação, saúde, né? Então eu vou mostrar aqui essa saudação a terceira epístola de João, ela comunga, isso aqui, a terceira epístola de João também comunga isso aqui, porque está aqui o presbítero no caso aqui, o João, ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha a saudação aqui a princípio, dada por Tiago, e aqui está sendo confirmada por João também a questão aqui, que tenha saúde.
saúde espiritual, saúde ministerial, saúde intelectual, saúde emocional, saúde conjugal, saúde familiar, saúde financeira, saúde. Seja bem-aventurado. Então, saúde. Então, é importante, nós vimos aqui esta questão aqui dessa expressão que é dada. Deixa eu voltar aqui. Primeira epístola de Pedro também fala aqui a saudação. Como é que se dá a saudação? Nós estamos tirando base do ensinamento pelas epístolas, pelas cartas dos apóstolos. Então, Pedro e apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos. Agora é os estrangeiros. Tiago está falando das tribos de Israel. Agora aqui são os estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, até a gente entende aqui, por questão aqui de estrangeiros, né? Seria então, aqui, conforme aqui, estrangeiros, seriam quem? Os gentios, os não-judeus. Mas aqui está falando da diáspora. Por quê? Porque dificilmente você fala assim, quem são os cristãos? Os cristãos, no seu linguajar, seriam os messiânicos, se fosse para identificar, ok? Então tem aí os judeus messiânicos, os judeus cristãos, e tem os gentios cristãos, que são os gentios messiânicos. Se você não concorda, é só você ver aí que a palavra cristão e Messias, cristão em forma grega, e Messias, ou Mashiach, como muitos falam, Messias, aí o hebraico. É o mesmo sentido, o mesmo significado, ungido, escolhido. Mas os estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Então está falando aqui daqueles crentes em Jesus que estavam ali, que foram esparramados pelas nações. Então a carta de Pedro é para esses. A carta de Pedro não é como a carta de Tiago, que era direcionada diretamente para quem? Para Israel. Aqui é para os gentios, convertidos em Cristo Jesus. É o que eu entendo, pelo menos é o que se dá aqui para nós entendermos. Então é o que a palavra que está dizendo. Então o que acontece? Quando fala que ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, principalmente aqui ponto, você sabe que Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai falar algo muito interessante para nós, que fala ali que o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma. E aí não fazia diferenciação quem era gentil, quem era judeu, somente quem era cristão, porque o cristão até então, na sua época, era identificado como um judeu, porque todos nós, historiadores, estudantes, entendem perfeitamente que o cristianismo ele é uma extensão do judaísmo. Por mais que seja identificado uma religião à parte, uma religião diferente, mas o que acontece? Cláudio expulsou os judeus de Roma. E aí chegou na cidade de Corinto, lá no capítulo 18 você vê lá, no início do primeiro versículo 2 e 3. Então, é aí que acontece. Paulo encontrou ali com quem? Áquila e Priscila, que vinham de Ponto, que é Itália, Roma. Então, esses saíram de lá. Então, eles saíram lá da Itália, de Ponto, porque Áquila era lá de Ponto, natural de Ponto, Itália. Então, eles saíram de lá. E Romanos, capítulo 16, fala que a igreja em Roma estava localizada onde? Na casa de Áquila e Priscila, que, por sua vez, 1 Coríntios, capítulo 16, também vai nos mostrar que lá em Corinto, eles mantiveram o mesmo costume. A igreja que se reunia na casa de quem? De Priscila e Áquila. E esses, Paulo se juntou a esses porque eram da mesma profissão, fazedores de tenda. E aí esses se tornaram também cooperadores no ministério do apóstolo Paulo.
ok? Então aqui está mostrando aqui a saudação de Pedro. Olha só, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que maravilha, hein? Olha para ver como que é a saudação inicial, receptiva. Agora você chega num culto, chega no ensinamento, chega lá na liturgia, no início da liturgia, chega para os irmãos, graça e paz, irmãos, seja convosco, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tem gente aí que vai olhar e vai balançar a cabeça, vai balançar. Outros vão até coçar, baixar a cabeça. Olha, mas peraí, como é que está a intenção da fé daquele irmão? Porque se eu estou direcionando algo que é para a edificação, que é para abençoar, que é para a pessoa estar ali em comunhão, a igreja precisa ser ensinada deste modo, irmãos, conforme aqui a Escritura. Mas a gente quer ensinar a rotular o local que a pessoa congrega, mas deixa de aplicar a Escritura em sua vida, conforme está aqui. Não poderíamos viver melhor? Nos saudarmos melhor? Cultuarmos melhor? Isso aqui é uma questão até mesmo aqui que eu vou falar bem claramente de maturidade espiritual. Não só espiritual, né? Mas também científica, de consciência, de conhecimento. Deixa eu ver aqui, Judas. Vamos ver aqui, Judas. O que Judas vai nos falar aqui, Judas? Então, também Judas, olha aqui, Judas, fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Agora, Tiago está falando, olha aqui, ele fala assim, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados e preservados por Jesus Cristo. Olha só, agora ele está falando em geral, não faz diferença se você é grego ou se você é judeu, se você é gentil ou se você é judeu, não faz diferença se você é das tribos de Israel ou se você é um não-judeu. Mas se você é amado, querido em Deus, é guardado, conservado, preservado por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Olha a saudação inicial. Como é que se dá? Então é importante, irmãos, que a gente aprenda com as Escrituras como nós devemos nos portar. Então é importante para o nosso aprendizado. Então, trouxe aqui uma parte aqui para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, e que você possa guardar essa palavra. Nós vamos entrar numa segunda parte, em breve aqui, e eu acredito que você gostou, deixa aí o teu joia. Deus abençoe a sua vida, é um prazer, e nos ajude, porque nós temos aí algumas coisas, uns projetos para trabalhar com a igreja, não só com a igreja, mas com todos aqueles que são amantes da palavra, aqueles que são aí que gostam de estudar sobre a história da religião, alguns psicologia, educação da religião, filosofia da religião. Então nós vamos entrar muito nessa parte, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida. Shalom a todos e a todas.